Olá, queridos. Vocês já ouviram falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação? Pois bem, é sobre esse tema que eu irei tratar nesse terceiro trimestre de 2021 e quero contar com a sua companhia para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu sou o pastor Leandro e para mim é um prazer estar com você para falar acerca da palavra de Deus. Irei trabalhar neste momento sobre a lição de número 1 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que tem por tema a ascensão de Salomão e a construção do templo. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que faça sua inscrição, deixe seu like ou dislike, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que você possa estar contribuindo sobremaneira para a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Vem comigo para mais uma aula. Será muito proveitoso para a glória de Deus. Eu quero deixar a informação de que irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Portanto, participe comigo, esteja também com seu exemplar bíblico em mãos, para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Isso vai enriquecer, sem dúvida, o teu aprendizado acerca desse tema. Vamos lá. A ascensão de Salomão e a construção do templo. O nosso texto áureo se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 11, e nos diz: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, está em várias referências e eu sempre recomendo para que você a utilize como uma leitura devocional, porque fazendo assim você vai estar em contato diário com a palavra de Deus, além de estar desenvolvendo o tema da própria lição que está sendo trabalhada. Na segunda, Deus concede sabedoria àqueles que pedem. Na terça, a sabedoria provém do Senhor. Na quarta, o homem justo profere palavras sábias. Na quinta, falar com sabedoria produz melhores relacionamentos. Na sexta, Deus não compactua com orgulhosos. E no sábado, a pessoa que se afasta do orgulho será honrada. A leitura bíblica em classe aparece em dois textos diferentes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 29. Depois capítulo 6, verso 1, verso 11 ao 14. Vem comigo, nos diz assim. Além disso, o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Conversando pelo verso 29, capítulo 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra,
a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Olha que coisa tremenda. Os hinos sugeridos para essa lição são 141, 303 e 432 da harpa cristã. Ela tem como objetivo geral expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus e como objetivos específicos evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida, apontar os feitos de Salomão. O que você vai poder observar comigo no decorrer dessa lição é que todos os assuntos tratados se relacionam à temática da nação de Israel, uma nação escolhida por Deus, uma nação que o Senhor separou, entre muitas, para ser canal de bênção, para poder alcançar os demais povos. Por isso, o tema geral da lição, que abrange todos os 13 capítulos, nos fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então vamos trabalhar a história de alguns personagens, pontuando alguns contextos históricos e falando sobre as intervenções que Deus realizou, as ações que os personagens tomaram e tudo aquilo que norteia esse plano de Deus para Israel no decorrer dos tempos. Continuando, na introdução, o autor nos traz algo interessante que convém falar para que possamos entender de forma muito clara e também de forma muito ampla aquilo que será trabalhado e onde queremos chegar com esse ensinamento que, sem dúvida, será muito proveitoso para o aprendizado de todos. Nos diz assim a introdução: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Preste atenção nisso aqui. Interesses políticos e desejos pecaminosos. Essas duas expressões nos falam acerca da contaminação. Nos fala acerca de algo que atuou no sentido de minar o propósito que Deus havia estabelecido e que ele iria fazer cumprir através da vida de Salomão. Vamos aprender um pouco do que aconteceu para que nós tenhamos lucidez na interpretação bíblica e possamos compreender de forma objetiva como se sucederam os fatos, como que agiu Salomão e qual o aprendizado que nós devemos aplicar para as nossas vidas diante dessa realidade. A sabedoria de Salomão. O primeiro aspecto que eu preciso trabalhar com você nos fala sobre a virtude que Salomão tinha. Porque antes mesmo de receber a sabedoria, ele já apresentava alguns traços dessa virtude. Pois quando ele foi inquirido por Deus, Deus propôs para ele, pediu o que ele quisesse. Está lá em 1 Reis capítulo 3, verso 5. E perceba que o pedido dele foi sabedoria. Veja que com muita felicidade o autor põe aqui: se ele fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. E se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas não foi isso que ele fez. E o que chama muita atenção é quando o próprio Salomão, ao escrever Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, Salomão ainda não tinha aquela sabedoria dada por Deus. Isso é fato, porque a sabedoria foi lhe dada posteriormente, após
Ele fazia um pedido ao Senhor, mas ele já tinha temor. E por isso ele diz que o temor é o princípio da sabedoria. Ele temia a Deus. Ele sabia que ele estava ali para cumprir um propósito. Ele entendia que havia uma responsabilidade muito grande dada pelo próprio Deus, e o temor era o primeiro passo, o pontapé inicial para que ele pudesse cumprir essa missão. E por temer a Deus, ele pediu sabedoria. Por isso ele escreve: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que Deus lhe deu. Sou ainda menino pequeno, não sei nem como sair nem como entrar. Veja, isso aqui é uma parte do diálogo que Salomão teve com Deus. E significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou autoconhecimento. Olha que coisa interessante. Ele demonstrou algumas características que não podem faltar na vida de um homem de Deus, de um servo de Deus, daquele que quer ter êxito na sua missão perante ao Senhor. Senhor, eu sou novo. Senhor, eu sou inexperiente. Senhor, eu estou começando a minha carreira. Senhor, eu preciso de instrução. Precisamos ter essa consciência e fazer essa autorreflexão. E como se manifesta essa sabedoria da prática? Veja o que Tiago diz, né? E a sabedoria, ela é um dom de Deus. Mas quando se manifesta de forma falsa, ela é evidenciada pela inveja, por sentimento faccioso. Esta não vem de Deus. É terreno animal e diabólica. Mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, ela vem do alto. Veja o que Tiago coloca no capítulo 1, verso 5. Aquele, pois, que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-vos-á dada. Então, Tiago coloca aqui que a sabedoria vem do céu, e para termos, precisamos pedir. E quais são as características dessa virtude? Capítulo 3, verso 17. A pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Essa é a natureza da sabedoria que vem do céu. Se nós formos analisar pelo estudo da etimologia da palavra, iremos perceber que sabedoria é a aplicação adequada, correta do conhecimento. Quem é que tem conhecimento? Aquele que consegue assimilar uma série de informações acerca de determinados aspectos. Mas todo aquele que tem conhecimento pode ser taxado como sábio? Claro que não, porque a sabedoria se caracteriza na aplicação prática do conhecimento. Não basta saber, é necessário utilizar de forma adequada o que se sabe. E tem um outro fator. A sabedoria nos conduz a olhar o mundo do ponto de vista de Deus. É algo que vai além da nossa compreensão humana, algo que vai além das nossas faculdades humanas. Nós enxergamos bem, porém de forma limitada, ouvimos bem, porém de forma limitada. Mas Deus vai além, porque Ele nos dá olhos e ouvidos espirituais. E é enxergar através dos olhos espirituais, ouvir através dos olhos espirituais, que nos faz entender que está manifestada a sabedoria de Deus. E isso se revela através das nossas ações. Salomão é o principal exemplo bíblico acerca desse aspecto. Claro que quando a gente fala em principal exemplo bíblico, a gente exclui Jesus, porque Jesus sempre foi e sempre será a maior referência. Mas com exceção de Cristo, Salomão é o principal exemplo de sabedoria na Bíblia. Até porque a sua história começa com ele pedindo a Deus sabedoria e Deus atendendo o seu pedido.
Falando sobre o tópico de número 2, a consolidação do poder. O reino de Salomão foi um reino glorioso, um reino que se destacou, um reino que atraía pessoas de longe para conhecê-lo, principalmente pelo que se ouvia, né? Se ouvia acerca de quem era Salomão, se ouvia acerca da sua capacidade, se ouvia acerca da prosperidade que Deus deu a Israel durante seu reinado. Então o reino de Salomão se tornou amplo em termos territoriais, mas também nele houve muita paz e justiça. Era isso que toda nação queria, porque naquele contexto histórico havia uma luta constante pela expansão de território, pela proteção das suas fronteiras. As nações viviam em guerra, em conflito. Então a paz era almejada. A justiça também era uma demanda, porque à medida que a nação vai crescendo em número de população, também vão aumentando o número dos problemas. E esses problemas precisavam ser julgados segundo a reta justiça. Então, a glória de Deus no reino de Salomão se manifestou de uma forma muito clara, e isso se refletiu ad eterno para toda a história de Israel. Falando acerca de um aspecto que nos traz uma reflexão muito profunda e sobre o qual precisamos nos debruçar. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda, quando deixam de temer a Deus. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que ele fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Então, perceba que quando falamos acerca desse aspecto de consolidação de poder, há um contraponto aqui. O contraponto entre a glória do reino de Salomão nos períodos áureos, quando Salomão se mantinha comprometido e tinha sua vida pautada no temor do Senhor. Mas à medida que o orgulho foi tomando conta do seu coração, ele preparou o caminho para a própria ruína. O que aconteceu? Salomão começou a se tornar autossuficiente, começou a fazer conchavos políticos com outros reinos, começou a se casar com várias mulheres, e isso minou a sua comunhão, o seu compromisso, o seu temor, minou a sua conduta, minou a forma como ele se relacionava com Deus, e aquela sabedoria que Salomão pediu a Deus ficou comprometida por conta das suas más atitudes, por conta dos seus erros, que tomaram proporções gigantescas. Nós precisamos nos guardar disso, porque a nossa condição atual ela deve nos levar cada vez mais a estarmos próximos de Deus e não distanciados. Se estamos prosperando, se estamos crescendo, se estamos sendo bem-aventurados, precisamos perseverar nisso. Precisamos permitir com que essa realidade nos aproxime cada vez mais de Deus. Não podemos cochilar, não podemos abrir brecha para o adversário, não podemos permitir que o inimigo nos tire dessa condição e comprometa o nosso nível de comunhão e relacionamento com Deus. A história de Salomão demonstra isso. A história de Salomão apresenta isso. A história de Salomão deixa claro isso. Perceba que quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele conclui lá nos últimos versos falando: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, Salomão começou muito bem, depois viu o seu castelo ruir por conta dos seus desvios.
e no final da sua caminhada reconheceu que ele precisava era temer ao Senhor, que ele precisava era obedecer os seus mandamentos. Tópico de número 3 e caminhando para o final da lição. A construção do templo. Perceba o nobre propósito que Salomão teve durante a sua missão, durante o seu trajeto, durante a sua caminhada. Ele queria construir um templo ao Senhor. Estava no seu coração. Salomão sabia que ele precisava de alguma forma representar a importância do Senhor para aquela nação, mas não só representar em devoção e através da postura que eles tinham, mas deveria haver um símbolo para que também as demais nações pudessem enxergar que o Deus de Israel era sobre todos. E por isso no seu coração ele intentou construir um templo. E na construção desse templo, o qual ele foi usado para concluir, vale salientar que Davi foi o precursor dessa ideia, que era o seu pai. Mas Deus não lhe permitiu, porque ele era um homem que havia derramado muito sangue nas guerras. Então, essa responsabilidade foi transmitida para Salomão. Davi então preparou todo o terreno, reuniu as pessoas, arrecadou todos os materiais que seriam indispensáveis para a construção, recrutou pessoas e colocou sobre Salomão essa responsabilidade. E Salomão foi quem de verdade realizou a construção e a levou até a conclusão. Uma coisa tremenda. Ele estava ali para cumprir um propósito que Deus havia estabelecido e o fez de forma brilhante, e a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Naquele templo, quando ele foi inaugurado, a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé, tamanha a glória de Deus que se manifestara ali. E isso nada mais é do que uma confirmação da aprovação de Deus para aquele templo. Porque nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas aquele era um templo simbólico, um momento histórico, a ponto do Senhor se apresentar e dizer: a partir deste momento, as minhas mãos estarão estendidas e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ou seja, o próprio Deus estava consagrando o templo. E essa visão de Deus centrado no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem, vale salientar que a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Então, era um templo no passado, apontando para o templo que iria se constituir no futuro. Qual é a beleza do templo hoje? A beleza está no Espírito que habita nele. Porque nós somos vasos de barro, mas carregamos dentro de nós um grande tesouro. Então precisamos entender essa ideia. Precisamos lembrar que o que acontecia no Antigo Testamento era sombra para as coisas futuras. Então o Antigo Testamento apontava para o Novo. Então a própria construção do templo era um símbolo, assim como foi o tabernáculo de Moisés, assim como foi o templo de Salomão, e assim como nós nos constituímos, templo do Espírito Santo através da obra de Cristo. E como Paulo disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Um outro aspecto, como eu disse e enfatizando, é que a glória do Senhor se manifestou no templo depois que ele estava pronto. Foi tanta que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Você pode conferir em 1 Reis 8, 22 a 53 e 2 Crônicas 6, 14 a 42. Nessa oração ele reconhece a grandeza
o senhorio, o poder, a misericórdia, o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Olha que coisa tremenda. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, precisamos entender esse contexto, esse cenário que ocorreu na história de Israel, que foi a nação escolhida por Deus para, através dela, abençoar as demais nações. E começamos essa lição do terceiro trimestre de 2021 falando acerca de Salomão, que foi o precursor para a construção do templo, e foi um homem ao qual Deus deu sabedoria, e foi um homem ao qual Deus fez reinar num período em que houve muita paz e prosperidade, e que caracterizou os tempos áureos da nação de Israel. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos do seu reinado. Este grande rei em seu governo proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Então, irmãos, é este o entendimento que eu queria transmitir para todos vocês. Não se atenha apenas ao que nós trabalhamos na lição. Pesquise as referências bíblicas, faça consultas acerca do tema. Sem dúvida você vai conseguir galgar um conhecimento muito profundo sobre esse contexto que nos apresenta a Bíblia Sagrada, que foi o do reinado de Salomão. Que Deus te abençoe. Eu espero você para a próxima lição, na semana que vem, para que juntos, unidos, possamos desenvolver o nosso aprendizado acerca da Palavra de Deus e sejamos edificados pelo Senhor. Se você deseja ser um contribuinte, um semeador do canal, na descrição do vídeo você tem todas as informações. Está aí na tela também o QR Code que você pode utilizar para ter esse acesso. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.